Graça e paz, irmãos. Com alegria podemos agora meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de ler no Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 1 a 5, sobre o tema A Voz do Bom Pastor, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, sobre o tema, a voz do bom pastor. Nós sabemos que no mundo existem muitos sons diferentes e cada som com seu significado. Existem sons agradáveis, sons que não são agradáveis. Som de pássaros é um som agradável. Som de ambulância se torna mais do que um som, sim, um ruído irritante que pode trazer inquietação e incomodação à vida de pessoas. Do mesmo modo, no mundo existem muitas vozes. Vozes que têm o seu significado próprio e que, de certo modo, têm a intenção de trazer algum tipo de influência, algum tipo de orientação, algum tipo de direção. As vozes no mundo são muitas, sejam vozes através de pessoas, sejam vozes faladas através de músicas, através de conselhos, através de orientações, através de atitudes que são transformadas para nós como vozes, quase que vozes audíveis, que procuram trazer influência, orientação, trazer uma direção, uma mudança na vida das pessoas. E essas vozes costumam orientar dizendo: faça desse modo, seja desse modo, faça isto, rejeite aquilo. O tempo inteiro nós estamos ouvindo vozes e é algo muito sério e muito preocupante, algo com o qual precisamos nos atentar bem, porque as vozes no mundo podem ser ruins, nocivas à nossa fé e nos trazer embaraços ou trazer tropeços, empecilhos à nossa caminhada sadia, à nossa caminhada de obediência para com Deus. Porque o ser humano, de certo modo, ele gosta de ser influenciado. Ele tem prazer em ser influenciado. E quando ouve algo, principalmente algo novo, algo que não foi falado ainda, não foi visto, ou algo que começou a ser praticado agora, isso traz um certo prazer, uma certa satisfação às pessoas que nem sempre questionam, nem sempre avaliam e acabam por se deixar influenciar por essa nova voz, por esse novo orientar. No texto que nós lemos, embora fale de curral, fale de alguns detalhes na vida do bom pastor com as suas ovelhas, ali há em destaque a apresentação de duas vozes. A voz do bom pastor, aquele que fala e através da sua voz dirige as suas ovelhas, e a voz estranha, uma voz que não é reconhecida como boa, uma voz má, uma voz ruim, que tenta desorientar as ovelhas e tenta fazer com que não sigam pelo bom caminho, sob a orientação do bom pastor. Então, a respeito dessa voz, a voz do bom pastor, é a voz de Jesus. Jesus é aquele que, através da sua direção, ele fala às suas ovelhas e procura orientá-las e conduzi-las no bom caminho, no caminho correto, no caminho que vai fazer com que se tornem fortes, firmes na fé, sadias na obediência a Deus e com a certeza de estar fazendo a vontade de Deus nas suas vidas. Ele, muitas vezes, fala através da sua própria voz.
Ele fala ao coração, ele fala à mente, as ovelhas conseguem ouvir a sua voz e reconhecê-la e assim atender e de modo agradável obedecer a esta voz que vai lhes dar a direção correta. Na maioria das vezes, o Senhor Jesus utiliza a sua palavra como sendo a sua voz, que alimenta, que orienta, que conduz no bom caminho. Essa é a voz sadia, essa é a voz conhecida, essa é a voz a que as ovelhas precisam estar atentas para ouvir, reconhecer e atender. Mas existe uma voz estranha, existe uma voz de alguém que é ruim, que é mau. Existe uma voz estranha que tenta infligir ou influenciar as ovelhas a não seguirem pelo bom caminho, a trazerem novidades, a trazerem práticas e condutas, escolhas erradas que vão ser de tropeço nas suas vidas. E, de um modo semelhante, nós podemos lembrar que lá no Jardim do Éden havia uma voz conhecida, uma voz boa, a voz do Senhor Deus, o bom pastor, que guiava Adão e Eva. E, em determinado momento, uma voz estranha, uma voz não conhecida, foi falada ao casal e eles deram ouvidos a essa voz estranha e nós sabemos os resultados tristes e desastrosos que aconteceram a eles ali no Éden e depois, por consequência, a toda a humanidade. Esta é a voz do inimigo que está no mundo, procurando influenciar através de tantas e tantas maneiras, tentando nos distrair, nos desviar do bom caminho. Mas as ovelhas de Jesus foram capacitadas a ouvir e a reconhecer a voz do bom pastor. E isto é uma bênção. Isto é uma bênção impressionante. Fomos capacitados a reconhecer que é Jesus quem está falando, quando Ele está falando. Que através da sua palavra, na maioria das vezes, é Ele quem nos fala. E essa voz é a que precisamos aceitar e praticar na nossa vida, segundo a orientação que Ele nos dá. Então, nós temos o desafio de, como ovelhas, seguir a orientação do bom pastor. O bom pastor que nos fala, o bom pastor que nos dá toda a sua direção, através da sua voz, através da sua palavra. E nós que sabemos reconhecer a voz do bom pastor, precisamos sempre somente ouvi-la, rejeitar as vozes do mundo e a voz do inimigo, que está por trás das vozes do mundo, sabendo reconhecer através daquilo que ouvimos de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é errado, para fazer a boa escolha e assim permanecer firmes, alimentados, sadios na agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que para isso Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, o teu bom cuidado para conosco e pedimos, fortalece-nos, Senhor, em ouvir e reconhecer a tua doce voz e a colocar em prática em nossas vidas. Dá-nos a capacidade em cada dia de rejeitar as vozes estranhas e obedecer somente a tua voz, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.